Talvez o momento mais chocante da história da WWE com certeza tenha sido o momento onde Undertaker teve sua streak quebrada na WrestleMania 30. Undertaker tinha até então 21 vitórias seguidas em WrestleMania. Participando de quase todas as edições, o Deadman jamais havia perdido nesse grande evento, o maior evento da WWE, o maior evento do wrestling mundial. Então, Undertaker inclusive vinha de um histórico muito positivo em WrestleManias, não só por conta de suas vitórias, mas de grandes apresentações. Quem não se recorda de anos anteriores, quando Undertaker completou a sequência de 20-0, ou seja, 20 vitórias e nenhuma derrota, naquele seu combate épico contra Triple H dentro da jaula do Hell in a Cell. O detalhe é que o juiz ainda da luta era o superstar aposentado Shawn Michaels, o HBK, que inclusive havia sido aposentado pelo próprio Undertaker alguns anos anteriores na WrestleMania, depois de realizarem duas grandes lutas épicas. Então a sequência de Undertaker era muito positiva. Muitos apontam inclusive que nessa WrestleMania, da qual ele completou 20-0, deveria ser o momento onde ele deveria ter se aposentado. Um número redondo, que é o número 20 vitórias e 0 derrotas, abraçado com Triple H, abraçado com Shawn Michaels, uma luta épica. Talvez só faltou ser o evento principal, mas ainda assim, muitos apontavam que aquele teria sido o momento ideal para Undertaker encerrar sua carreira. Já na WrestleMania 29, quando Undertaker completou 21 vitórias seguidas e nenhuma derrota, foi em uma rivalidade com o CM Punk que acabou tomando um outro rumo. Naquela época, o seu antigo manager Paul Bearer acabou falecendo, então Undertaker tinha que lutar pelo legado de seu primeiro manager da carreira, o cara que instruiu ele ali no seu início, o cara que simplesmente promava por ele no começo, que levou o personagem dele a um auge muito grande, foi com certeza um dos grandes pilares da carreira do Undertaker. Ele precisava honrar o legado de Paul Bearer, então teve essa rivalidade com o CM Punk e teve um combate com o CM Punk na WrestleMania 29. Foi bastante elogiado, muitos ali disseram inclusive que em ringue foi o melhor combate daquela edição da WrestleMania. E o Undertaker conseguiu passar por CM Punk, também era uma possibilidade de aposentadoria. Não era um número redondo, mas ainda assim era uma forma de encerrar sua carreira, deixando então ali aquela homenagem ao Paul Bearer. E seria um momento também bastante digno ali, encerrar sua carreira bem no momento que o Paul Bearer também acaba falecendo. Então poderia terminar por cima depois de uma grande apresentação em ringue. Mas não, a vida segue. A vida segue e depois de tantos obstáculos, pouca gente realmente imaginava que em algum momento Undertaker teria sua streak quebrada, porque depois de passar por tanta coisa, é meio complicado acreditar que alguém vai conseguir acabar com aquilo. Ainda mais alguém como Brock Lesnar. Hoje, se você falar que Brock Lesnar acabou com a streak do Undertaker, você vai achar que é normal, que é possível. Mas naquela época não. O Brock Lesnar na WrestleMania anterior, inclusive nessa WrestleMania 29 da qual Undertaker derrotou o CM Punk, ele teve um combate contra o Triple H, um combate sem barreiras, da qual ele saiu derrotado, ele saiu por baixo, ele perdeu pro Triple H, o Triple H que já havia perdido pro Undertaker na WrestleMania. Então, um cara que perde 2 anos seguidos pro Undertaker na WrestleMania, na seguinte derrota o Brock Lesnar, você vai imaginar que na outra o Lesnar vai vencer o Undertaker? É um pouco meio sem lógica. Aí, você quer puxar mais ainda? A gente pode voltar no retorno do Brock Lesnar, quando ele foi enfrentar o John Cena. Bem no mês seguinte, quando o Undertaker tinha derrotado o Triple H, inclusive. Ele foi enfrentar o John Cena e ele perdeu pro John Cena naquele Extreme Rules. Muitos se lembram disso. Ele até dominou a luta, foi uma luta bastante agressiva, mas ele foi derrotado. Então, nos dois grandes desafios do Brock Lesnar desde seu retorno, ele acabou saindo por baixo. Então, se você fosse apostar no Brock Lesnar para acabar com a streak do Undertaker depois disso, é muito difícil, a probabilidade era bem pequena. Porém, claro, sempre se tinha uma expectativa de ver os dois em ringue novamente, Muitos se lembram de um momento onde o Undertaker e o Brock Lesnar deram uma encarada em um evento do UFC, o evento inclusive que eu acho que o Brock Lesnar perdeu o combate dele. Mas ele antes ali estava andando pelo público, encarou o Undertaker ali, ficou ali aquele climão entre os dois e sempre ficou a expectativa. Pô, imagine esses dois no ringue.
imagine como que isso sairia, né? E no passado, eles já tiveram uma rivalidade e, assim, o Brock Lesnar foi uma pedra no sapato do Undertaker. O Undertaker não conseguiu vencer o Brock Lesnar no mano a mano naquela época, né? Lá em 2002 eles tiveram um combate dentro da jaula do Hell in a Cell, um combate extremamente agressivo e que o Brock Lesnar ganhou do Undertaker, fez o Undertaker implorar. Claro que não era o Undertaker Deadman, era o American B10, mas ainda assim era o Undertaker. Então, o Brock Lesnar tinha um histórico bom contra o Undertaker, né? Então, se você puxasse um pouco mais, talvez você acreditasse um pouco mais em Brock Lesnar. E bom, o fato é que na história, o Brock Lesnar, depois dessas baixas que estava tendo, estava meio que insatisfeito na WWE e estava prestes a sair, né? Ele tinha lá um contrato para assinar e participar da WrestleMania 30, mas ele não queria assinar ali, estava indo embora, estava se despedindo já. Até que vem o Undertaker, né? O Undertaker vem, dá aquela encarada no Brock Lesnar já meio que querendo dizer assim: então, você quer ir embora mesmo? Porque eu tô afim de ter uma luta com você, né, na WrestleMania. Ou você vai correr? O Brock Lesnar entende bem o recado, assina ali o contrato, né? Então, beleza, eu vou ter mais uma luta na WrestleMania sim. Sua vez, né? Você quer lutar comigo? Sua vez. O Undertaker vai e faz aquela cena épica lá de assinar o contrato utilizando ali a caneta em cima do braço do Brock Lesnar. Depois ainda fazendo um chokeslam no Brock Lesnar quebrando a mesa. Então meio que ficou isso, né? Ficou esse o recado. Brock Lesnar e Undertaker se enfrentariam na WrestleMania 30. Não teve nenhuma rivalidade tão bem desenvolvida assim, igual foi com o Triple H, igual foi com o Shawn Michaels. Então depois de passar por aquilo, né, igual até foi contra o CM Punk, dentre outros. Depois de passar por isso, você não imagina assim que tipo, não, isso daí não é o momento pro Undertaker ter a streak quebrada, né, nem parece ser clima pra isso, né. Então tá fora de tom, o Undertaker vai passar por mais um, não faz sentido. E beleza, a gente chega na WrestleMania 30 e vamos para esse combate. E cara, você assistindo essa luta, eu até aconselho você sempre a assistir essa luta e prestar bem atenção. Você nota que o Undertaker fisicamente não tá legal, sabe? Você olha ali no próprio shape dele ali, você nota ali que ele parece estar mais velho do que até em combates mais recentes. Se você for ver combates mais recentes do Undertaker, ele tá com um físico até mais atraente, né? Pelo menos mais atraente dá pra dizer que tá, do que nesse físico da WrestleMania 30. Dá pra ver que parecia que ele não tava treinando, que ele se preparou de última hora. Ele tava realmente ali meio corcunda, com um corpo meio velho mesmo. E não só na questão estética, mas até na aplicação dos golpes ele teve dificuldades, errava chokeslam, errava o last ride. Ele realmente ali estava sofrendo para aplicar seus golpes. E a cada golpe que recebia também dava pra ver que ele tava se sentindo pra valer. Então, não foi uma boa luta. Eu não acho uma boa luta dos dois. Acho uma luta muito lenta, com muitos erros, muito parada, muita sem emoção, mas que vai ficar marcada na história pelo resultado, né? O Brock Lesnar aplicou 3 F5s. O Triple H já havia feito isso com o Undertaker, aplicando 3 pedigrees na WrestleMania 27 e um Tombstone ainda do Undertaker, né? O Undertaker venceu aquela luta no detalhe, fazendo um Hell's Gates lá, antes que o Triple H fosse para a contagem, e se salvou daquela maneira ali. Tanto que depois da luta ele nem conseguiu se levantar, teve um infarto ali, nem conseguiu comemorar naquela ocasião. Dessa vez ele leva 3 F5s e aí não tem jeito, não consegue ter um contragolpe, não consegue sobreviver. O Brock Lesnar vai para a contagem 1, 2 e 3 e fim de streak, né? Assim, é um negócio absurdo, porque eu não sei qual seria a reação que a WWE estava esperando. Os comentaristas, eles se levantaram ali, ficaram de pé e começaram a aplaudir. Então, passa a impressão de que talvez a WWE imaginou que após a luta ali, o pessoal ia aplaudir o Undertaker, o pessoal ia gritar "Thank you, Undertaker". Só que não rolou isso. Rolou ali com um ou outro, mas o fato é que o choque foi tão grande que não teve nem tempo para as pessoas ficarem tristes ou então vaiarem, sabe? Tipo, as pessoas não vaiaram ali a vitória do Lesnar, tipo, decisão estúpida e tal. E nem sequer ficaram tristes ali, emocionados ao ponto de, tipo, aplaudir o Undertaker, agradecer o Undertaker. Não, simplesmente não houve reação. Eles só ficaram, tipo assim, que? Como assim? Que? Não, cara, que isso? Não, sabe? E o Brock Lesnar ali também, nem ele conseguia comemorar direito. O Paul Heyman ali, a reação do Paul Heyman também foi espetacular ali.
a forma como ele ficou maluco, né? E dizem as fontes que o Paul Heyman não sabia. E aí a gente vai falar aqui de backstage, né? Até porque recentemente surgiram vários relatos com essa recente série do Undertaker lá, The Last Ride, eu recomendo vocês assistirem na WWE Network. O Undertaker, ele ficou sabendo no dia do combate, perguntou pro Vince, é isso mesmo, Vince? E o Vince falou, ô Mark, né? Mark é o nome do Undertaker. Ô Mark, se não for o Lesnar, quem que vai quebrar a streak? Sabe? Então, vai ter que ser. Só que assim, antes já tinham relatos que o próprio Undertaker pediu pra alguém quebrar a streak dele. E que tinha que ser o Lesnar e tal, das opções. Só que parece que não entrou num consenso ali, né? Ele tava meio inseguro ainda com essa decisão. Mas o fato é que o Undertaker em vários momentos queria que a streak fosse quebrada. Não foi a primeira vez que ele tentou fazer isso, só que os adversários recusavam muito. Como todo mundo sempre recusava, o Vince deixou pra avisar que ia ser no dia. Porque aí o Brock Lesnar também implora pra não quebrar a streak. Fala, não, pelo amor de Deus, não. E o Vince fala, não, a decisão tá tomada, vai quebrar e já era. Tá no dia da luta, chega, você vai ganhar sim. E pronto. Foi essa a questão do backstage. Poucas pessoas sabiam, parece que o Michael Cole sabia, o juiz sabia, o Undertaker soube no dia, Brock Lesnar no dia, o Vince e o Paul Heyman parece que não sabia. O Paul Heyman não foi avisado do qual que seria o resultado, né? Simplesmente falou, vai lá e reaja naturalmente. E dá pra ver que ele fica realmente chocadaço ali, tipo, caraca, como assim? Ganhou mesmo, bicho? Você conseguiu, né? Então foi um negócio muito doido, né? Muito maluco. O público na arena, como eu disse, só foram reações assim hilárias. Tem várias imagens do pessoal assim, chocado. Não é que o pessoal ficou triste, não é que o pessoal ficou bravo, o pessoal ficou chocado. É como se, sei lá, eles acabassem de receber uma notícia de que um parente deles morreu. A primeira reação não é tristeza, a primeira reação é choque. Depois que vem a tristeza, e aí dependendo de como foi essa morte, se foi assassinato, aí você começa a ficar com raiva, porque busca vingança. Então depois que vai vindo o resto das reações, mas no começo vários minutos assim de choque, sabe? Tipo, caraca, não creio, não é possível. Caraca, como assim? O que eu acabei de ver? E eu vou dizer que eu fiquei com a mesma reação. Eu me lembro de ter ficado calado até o fim da WrestleMania, sabe? Teve lá o Daniel Bryan ganhando e tal no evento principal. Eu não abri a boca, eu não conseguia nem falar. Eu fui pra escola no dia seguinte, eu fiquei calado o resto da turma inteira, assim, sem reação. Muita gente parou de assistir WWE nessa época, que também não ficou muito bolado, né, com essa derrota do Undertaker. E tem gente que não superou isso até hoje, né? Eu vou falar pra vocês, eu demorei pra rever essa luta. É uma luta que realmente mexia muito comigo, assim. Demorou anos pra eu rever ela. Eu não gostava de ver as cenas. Quando a WWE repetia, assim, nos shows, eu desligava a TV, eu não gostava, sabe? Foi algo realmente, assim, que... Cara, só quem conviveu com essa streak do Undertaker que vai entender pra valer, sabe? O que representava. Porque hoje em dia, uma nova geração olha e fala, foi um choque, mas não foi tanto assim. Mas, cara, quem conviveu, tá ligado? E olha que eu não peguei a streak inteira, pô. Eu peguei 2008 pra cá, né? Agora, imagine só a galera que acompanhou a streak desde os anos 90, pelo menos, né? Ou até no começo dos anos 2000. Cara, é muito tempo, tá ligado? É muito tempo. Então, pra todo mundo foi um choque. E pro próprio Undertaker foi um choque. Ele infartou depois da luta lá. Perdeu a memória, ele não se recorda de boas partes do que aconteceu nessa luta, só recorda do começo, parece. Perdeu a memória do combate. Claro que agora ele deve ter recuperado, porque tem as imagens da luta, mas ele mesmo falou que demorou pra querer rever a luta também, né? Então, é isso, cara. Que coisa, que maluquice. Mas foi essa a história da quebra da streak, né? História de backstage, o histórico. E assim... Você aprovando ou você desaprovando, não dá pra negar que foi um momento épico, que foi um momento que vai ficar marcado na história da WrestleMania, um dos momentos mais marcantes da história da WWE. Com certeza entra no pódio aí do top 5, né? Pelo menos no top 5 momentos mais marcantes que a gente já teve na história da WWE, o fim dessa sequência. Mas o Undertaker continua sendo o maior nome da WrestleMania, que é o maior evento do wrestling no mundo, então... Querendo ou não, ele ainda continua sendo grande, mesmo tendo perdido pro Brock Lesnar, mesmo depois tendo perdido pro próprio Roman Reigns, ainda assim continua com uma carreira magnífica o Undertaker, né? Mas esse dia, com certeza, também ficou marcado na história. E assim, claro que a gente também não pode deixar de reconhecer que a partir daí o Brock Lesnar também entra entre os maiores nomes da história, né? Eu sou do tipo que fala assim,
Pra mim, a streak tinha que ser quebrada por alguém que já era grande. Não por alguém que depois que quebrar essa streak fosse se tornar grande. Pra mim, o Brock Lesnar era um nome forte, assim, pô, beleza, teve Mundial lá atrás, evento principal de WrestleMania, mas não era, assim, aquela prateleira lá de cima, tal, de Shawn Michaels, Triple H, de Ric Flair, Hulk Hogan, Stone Cold, The Rock e o próprio John Cena. Não era essa prateleira. Depois que ele quebra a streak, aí sim ele fica de um tamanho a nível dessas prateleiras de cima. Então foi a streak que levou ele, e não ele que era elevado o suficiente para quebrar a streak. Esse é meu argumento, que eu mantenho todos os anos. Tanto que se você for ver bem, depois que ele quebra a streak, ele ganha um monte de coisa. Ganha até mais do que ele ganhou na primeira passagem, que foi a de até mais sucesso até então na época, mas agora eu já acho que essa passagem de agora já se tornou a mais poderosa dele, né? Então é isso, e assim... Comentem o que vocês acham, deixem suas opiniões. Um abraço, até a próxima e fui!